Então, a partir desse momento, nós voltamos ao estudo do Talmud, Tratado de Brachot, conforme o combinado. Mas, infelizmente, passando um pouquinho do tempo, que estávamos aguardando os colegas de estudo que não haviam comparecido. E nós estamos dando continuidade ao nosso texto na página 3b. Então, na página 3b, nós estamos dando continuidade a uma resposta que a Guimarães está dando a um tema proposto no final da página 2, na página 3a, no caso. A página 3a terminou com a frase: os sábios ensinaram, por três razões não se entra numa ruína. Não se entra numa ruína por causa de suspeita, e aí tem especulações sobre o que quer dizer essa suspeita. Aí depois diz: não se entra numa ruína por causa de colapso, o que portanto pressupõe medo de colapso. E não se entra numa ruína por causa de mazikim. E aí é um tema em aberto. O que quer dizer isso? Mazikim. O termo literalmente significa daninhos. E aí, quando você pega, por exemplo, o misticismo achou nesta expressão o equivalente judaico para a crença em demônios. Então, e na verdade não é bem esse o termo. O equivalente judaico para a crença em demônios seria shedim. Mas o termo mazikim é usado em atribuição como se fosse uma referência. Então, é uma das ideias que são mantidas pelo misticismo como se fosse uma evidência de crença ou existência de demônios. Porém, o termo em si quer dizer os que causam dano. E aí, quando um racionalista analisa isso, o tema, na verdade, é entendido de uma maneira diferente. Então, esses são os três motivos pelos quais não se entra numa ruína. Nós falamos na nossa última página. E a Guimarães, na nossa última página, tinha notado que essas três razões, elas não são assim boas razões. Elas parecem ser excludentes, na verdade. Então a Guimarães fez a pergunta: por que motivo, eu preciso adicionar esses três motivos? Por exemplo, acrescentar a questão da suspeita. Você quer fazer uma regra para a pessoa não entrar em ruína? Fala só do colapso e já tá bom? Então essa tinha sido a última observação da Guimarães. Então agora a Guimarães continua respondendo aquela pergunta. E aí a pergunta é Behadati. Então, quer dizer, a Guimarães responde que essa regra de não se entrar numa ruína, ela se aplicaria mesmo no caso de uma ruína recente, porque uma ruína recente, de estrutura recente, lembrando que no mundo antigo as estruturas eram feitas com pedras empilhadas, então quando a pedra empilhada ela não era firme, isso era assim facilmente visível. E quando era firme, também era facilmente detectável, tipo, por exemplo, pirâmides, ou Stonehenge na Europa. São pedras pesadas que estão firmemente estabelecidas. Não é uma pessoa chegando lá, encostando, tentando empurrar com as mãos, que a pessoa vai conseguir fazer nada naquilo ali. Que aquilo é muito pesado. Não consegue mover nada daquelas pedras. Então, uma ruína recente indica que aquelas pedras são firmes. Por isso mesmo que não caiu. Porque tudo se fez para que caísse. Tudo que não era firme caiu. Então, se a ruína é recente, não se consideraria de imediato a questão do risco de colapso.
Portanto, a razão pela qual se considera suspeita, segundo essa visão, teria o objetivo de advertir a não se entrar numa ruína recente. Por isso a expressão B'Hadti, recente. Uma ruína recente. Aí a Guemará continua no tema. Bom, se a questão da ruína não se entrar numa ruína, de novo, não precisa de 3 regras para isso. Vamos falar só dos mazikim, né? Do dano que a pessoa pode receber entrando numa ruína. E tá bom. Então a Guemará responde que mazikim, eles são apenas uma ameaça ao indivíduo. Isto é, a pessoa que estiver sozinha. Então, se isso é assim, mazikim é um risco que não se aplicaria onde tiver 2 pessoas entrando numa ruína, e esse seria o motivo de acrescentar uma outra situação que envolvesse aquelas 2 pessoas. Então, isso mostra um pouco da ideia por trás disso, desse conceito chamado de mazikim. Como assim, se isso se refere a uma entidade crida na Babilônia, como só afeta quando a pessoa está sozinha? Que tem a ver... Não, mas se eu estiver acompanhado de alguém, aí não tem o perigo de mazikim. Ué, mas se é uma entidade, como, por exemplo, um animal que ataca alguém, não interessa se está com 1 ou com 2, o animal ataca. Né? O ser, a criatura, ela ataca. Então, isso já é uma primeira indicação da diferença judaica do conceito para, por exemplo, a diferença cristã. A diferença cristã, o cristianismo inventou um conceito de que demônios são anjos caídos. E anjos, né, no cristianismo, são pessoas, figuras que parecem pessoas, mas que por alguma razão andam de vestido e têm asa. E aí essas pessoas, supostamente, no cristianismo, eles tomam decisões, porque por alguma razão essas pessoas discordaram alguma coisa que o Deus falou, e aí o Deus, como ele é descrito no cristianismo como um autoritário, né, bem dizer um psicopata, então ele discordou dele, ele expulsa, né, ele manda embora. E aí, em vez de ele, sei lá, resolver o problema, ele pega essas criaturas, que supostamente teriam até poderes mágicos, e expulsa. Né? E esse seria o motivo das criaturas virem parar na Terra, que eles foram expulsos lá. Então, daí eles teriam um lugar, uma moradia, que seria o tal do inferno, mas que eles conseguiam, por alguma razão também, não explicada, sair de lá e entrar no corpo das pessoas. E é claro, eles poderiam, com esses poderes mágicos, entrar no corpo de uma figura de poder mundial, né? Por exemplo, o líder dos Estados Unidos, e o líder da Rússia e o líder da China. E entrar nele e ordenar disparar as bombas atômicas e acabar com o mundo inteiro. Mas em vez disso, pelo que tudo indica, ele prefere escolher uma senhora ou um senhor morador de periferia em algum bairro e ficar entrando nessas pessoas e xingando os outros. Que aparentemente esse é o máximo que essas criaturas conseguem fazer. Então, segundo essa crença aí, não parece ser uma criatura assim tão perigosa. Afinal, ela causa danos muito, muito desprezíveis, né? Para que consideremos que se trata de alguma coisa que mereça sequer a nossa atenção. Mas quando você analisa a questão do ponto de vista das tradições trazidas pelo Talmud, você tem uma impressão bem diferente, né? Primeiro, esses termos. O Talmud tem vários termos que vieram da Babilônia e, portanto, são termos da cultura babilônica que foram considerados de alguma maneira pelos sábios. O termo mais popular é o termo Shedim, né? Esse termo é popular porque ele é referido na Bíblia hebraica. Shedim é mencionado em Devarim 32:17, é mencionado em Terrilim 106:37, e
ninguém sabe o que significa isso, porque é um termo que vem do acádio, e acádio usava o termo Shedu, e lá no acádio, na religião zoroastra, eram maus espíritos, significava isso. Porém, nos contextos que aparecem na Bíblia Hebraica, a Bíblia Hebraica não está tratando a coisa como coisa. A Bíblia Hebraica está dizendo que quando o idólatra fazia as ofertas deles, eles faziam para essa crença deles aí, o que eles chamavam de deuses, eram Shedim. Né? E aí você tem na Torá uma outra expressão similar a essa, que é o Seirim. Esse termo vem de Sear, que em hebraico é cabelo. Então Seirim é como se fossem os cabeludos. Né? E também aparece na Torá, aparece em Vaikra 17:7. Eles fazem oferta aos Seirim, aos cabeludos. Que possivelmente é, de novo, um termo jocoso para falar das crenças idólatras e dos deuses idólatras. Já que Shedim em hebraico, se fosse um termo considerando raiz hebraica, Shed é sombra. Então Shedim é como algo obscuro, né, escuro. E Shedo, do acádio, já era essa coisa dos espíritos. Que no caso da religião zoroastra, ele pode ser bom ou mal, é tipo um gênio da lâmpada. Ele faz o que você quer, mas tem sempre um truque no meio do negócio. E aí, quando você pega esses conceitos todos, os rabinos estão trabalhando com o que era popular no seu período. Né? Então eles usam as terminologias. As pessoas, o povo, eles têm medo de mazik, daquilo que causa dano. E para nós é muito fácil considerar o que é isso, né? O que é isso que causa dano. Você tem não só essa referência a mazik no Talmud. Você tem momentos diversos em que os sábios estão conversando e estão expressando, comentando a respeito de mazik. Então, você tem, por exemplo, no Tratado de Avot, famosíssimo Pirkei Avot, na Mishnah 5, no 6º parágrafo dela, então Avot 5:6, né? Lá fala que começa a fazer uma lista das coisas que foram criadas na tarde do Shabat, ou na véspera do Shabat. Dentre as coisas que foram criadas na véspera do Shabat, é mencionado o mazik. Isso deve nos chamar a atenção, para nós que estudamos tradição clássica, porque não é mencionado o Shedim, nem o Seirim, nem nenhuma outra terminologia. Essa terminologia só. Isso para nós é relevante. Por quê? Porque tudo que é mencionado ali é considerado como parte da realidade. Diferente de interpretações que eu tenho, por exemplo, de deuses estrangeiros ou de termos jocosos que eu uso para os idólatras. Independente disso. Mas item não é considerado uma coisa, um termo que eu uso para me referir a alguma coisa que os idólatras dizem que existe. E que o povo tem medo por qualquer razão. Não. É uma coisa que tem que fazer parte da criação, isto é, da existência, daquilo que é visto, daquilo que acontece de fato. Essa é a primeira dica. Então, é interessante isso, porque essa é a única referência a mazik na Mishnah. Né? E aí, você tem tratados que, por exemplo, você pega um tratado como o Tratado de Sukkah 28a, você tem lá uma discussão que envolve o Rabino Yohanan Ben Zakkai. Ele está discutindo com as pessoas, ali, os rabinos, sobre a questão de que o Shedim, não é esse o mazik, é aquela outra interpretação, Shedim, né, os obscuros, as sombras, essas coisas teriam uma linguagem, ele fala. Eles falariam um idioma, que não seria o mesmo idioma de todo mundo. E daí, a Bíblia hebraica, quando ela fala de comportamento, ela usa uma expressão que depois no cristianismo virou a questão do espírito de alguma coisa. E espírito no cristianismo tem essa ideia do fantasma que mora na pessoa.
e a ideia do fantasma de Deus, né? Que Deus também tem um corpo para eles, e dentro de todo o corpo, para o corpo mexer, tem que ter um fantasma, que é o espírito daquele corpo. Então, como ser humano, para eles tem um corpo de carne e um fantasma dirigindo o robô. Da mesma forma, no caso do divino, o divino teria um corpo de carne, que é o corpo para o qual eles prestam culto, e o fantasma estaria dentro do corpo de carne, que seria o fantasma divino. E eles usam isso baseado em expressões da Escritura que fala a respeito do ruach, que é um termo que literalmente quer dizer vento, mas que ele é usado de maneira ambígua para inclinação e comportamento. Como, por exemplo, quando a Torá diz que uma mulher estava suspeita de ter cometido adultério, e aí o marido ficou enciumado dela, a expressão da Bíblia hebraica para ficou enciumado, ou teve ciúme, é dizer que veio sobre ele um ruach, um vento de ciúme. Então, se a expressão ruach significasse espírito, então o que o livro estaria dizendo é que veio um fantasma que, digamos assim, entrou no corpo dele. Então, naquele momento, ele estava com 2 fantasmas dentro do corpo, o dele e mais um de ciúme, e aquele outro fantasma que seria o responsável pelo ciúme dele. E aí vai embora, né? Porque a Escritura vai falar de ruach de ira, de ruach de paciência, de ruach de tudo. Todo tipo de comportamento é uma inclinação e, portanto, um ruach. Só que é muito fácil perceber a insanidade desse tipo de leitura, né? Mesmo aqueles que defendem a ideia da existência de fantasmas, o que por si só é uma ideia completamente absurda e não evidenciada na realidade, mesmo essas pessoas, com um pouquinho de sensatez, perceberiam que interpretar o texto do ruach de ciúme como se fosse um fantasma de ciúme é simplesmente uma estupidez. Que é obviamente que o texto está dizendo que o cara sentiu ciúme. Está falando do sentimento dele. E não que tenha um fantasma que estava provocando isso nele. Então, isso indica, isso aponta para o fato de que ruach de alguma coisa na linguagem da Bíblia hebraica se refere à inclinação a um determinado tipo de comportamento. Por exemplo, existe uma expressão mencionada pelos rabinos de ruach tezazit, ou seja, uma inclinação de loucura. Então eles vão dizer que, por exemplo, uma pessoa não comete um erro a menos que uma inclinação de loucura entre nela. Ou seja, a pessoa só comete um erro, só comete um pecado, só comete uma violação quando ela perde a sanidade. E o objetivo deles com isso é que nós tenhamos uma visão positiva, uma visão amenizadora, leniente, mesmo com as pessoas que cometem erros. Porque, de qualquer forma, o erro é cometido mediante um precedente de loucura e de perda da sanidade. Então, os termos utilizados para essas expressões na linguagem talmúdica fazem uso das culturas que estão envolvidas nisso. E aí você começa a tentar ver os rabinos procurando entender da sua cultura babilônica como que eles iriam interpretar essas influências culturais. E você percebe movimentos interessantes que separam, portanto, o conceito do Shedim, Mazikim, ou mesmo de Ruchot, dos conceitos, por exemplo, cristãos cabalistas. E eu associo as duas coisas porque esses dois são extremamente parecidos, eles são irmãos uns dos outros, porque nesse caso os dois são místicos, amplamente místicos, né? Essa coisa de entidades demoníacas que formariam um exército e blá, 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 dos quais precisa fazer exorcismo, e no caso o exorcismo não é exclusividade da Igreja Católica, exorcismo é feito em igrejas evangélicas e também é feito em sinagogas ortodoxas e racídicas. É exatamente a mesma loucura que você vê corriqueiramente
num local evangélico, você verá de maneira velada, exceto quando sai um leak, né, quando a informação vaza aqui e ali, em movimentos ortodoxos. E é nada mais do que cultivo da insanidade humana. Né? Não resta a menor dúvida disso. Né? Mas você verá o tratamento disso, por exemplo, no Talmud Tratado de Gittin 68a, quando ele fala dos Mazikim, no caso, comentando o Shedim, ali, a bem verdade, começa a tratar aquilo não como uma coisa etérea, tipo um espírito, nos termos mais modernos, mas como coisas assim, como animais, porque diz que tem versão macho e fêmea do negócio. E aí você verá também ideias, né? Por exemplo, ideias do Bamid Barabá, do Midrash, portanto, Bamid Barabá 12:30, para dizer que Mazikim desapareceram do mundo enquanto o templo existia. Isso é bem interessante de entender. O que tem que ver uma coisa com a outra. Né? Só eu estou simplesmente provendo conceitos para se pensar a respeito. E, é claro, quem vai trabalhar mais essas mitologias é o Midrash, porque isso é da área do Midrash, trabalhar com as crenças populares e os folclores. Midrash trabalha com isso. E aí você verá, por exemplo, Gionim como o Rai Gaon, que é um dos grandes e um dos primeiros. Ele fala que lá em Sura, na Babilônia, a crença em maus espíritos, demônios, era uma coisa quase que corriqueira. Ele dá essa informação, de modo que era uma coisa que vinha de tradição desde a época do Nebuchadnezzar. Para quem lê Bíblia e tal, Nebuchadnezzar é aquele rei, né, da época do Daniel e tal. E os judeus babilônicos, portanto, eles viviam no meio dessa cultura toda. Isso era considerado parte cultural essencial daquele período. E os judeus, portanto, eram cercados dessa cultura. E eles acreditavam que tinha espíritos em tudo. Tinha espírito no ar, nas árvores, na água, no telhado das casas. Enfim, tinha para todo lado o negócio. Por quê? Por que os babilônicos acreditavam nisso? Ora, porque as pessoas ficavam doentes. E por que diabos alguém ficaria doente? Não é? Se a pessoa se alimenta direito, come coisas que não estão podres, né? Bebe água, se exercita, trabalha, normal. Por que diabos uma pessoa assim, do nada, fica acamada, fica branco pálido, começa a se tremer, o corpo aquece, não é? A pessoa esquenta, começa a aparecer umas pústulas na pessoa, ou um membro da pessoa começa a necrosar, enfim. Por que diabos isso aconteceu? Eles não tinham a menor ideia disso. Então, para eles, esta era a explicação. Haviam forças invisíveis que os atacavam. E aí a religião babilônica era toda voltada para como vamos nos defender dessas forças invisíveis que nos atacam. E aí os xamãs dele lá, os líderes deles, criavam rituais, façam isso, façam aquilo, beba esse chá, e acenda essa fogueira e faça essa fumaça, e vamos ver se a gente consegue. E é claro, nós sabemos que não resolvia nada isso daí, morria muita gente, a mortalidade infantil era altíssima, a maioria das mulheres morria no parto, e ninguém sabia porque diabos as pessoas morriam. E então as pessoas atribuíam a essas forças invisíveis, porque era um fato, as pessoas morriam. De fato, as pessoas ficavam doentes. E ninguém sabe por que diabos isso acontecia. Então, era uma força invisível que fazia. Veio no ar, uma coisa do ar. Exatamente. A pessoa vinha, jogava uma erva, ninguém sabia, ninguém tinha a menor ideia. Os sábios estavam tentando entender tudo isso. Eles também não sabiam. Só que eles receberam uma tradição.
Essa tradição deles, né, que é a nossa tradição, ela diz que todas as coisas acontecem através do Elohim, que não tem isso de várias forças, só tem uma força, que é o Hashem, não tem mais nada. En od milevado, não há nada além dele, a nossa tradição diz, não há nada além do Hashem. Então, todas essas crenças são desvios dessa tradição. En od milevado, não tem nada além do Hashem. Então não tem isso de anjo, nem de demônio, nem de espírito, nem de fantasma, nem de nada. Só tem o Hashem. Então, você tem que, mas ao mesmo tempo, você não pode simplesmente falar para a pessoa, não, diga isso, não fale isso. Você tem que trabalhar dentro daquilo. Trabalhar dentro daquilo. Então o que os rabinos começaram a fazer? Bom, vamos estabelecer um negócio. Vamos trabalhar em cima do folclore, em cima da linguagem popular, mas vamos trazer isso para o nosso entendimento. Então eles começaram a trabalhar em cima da questão e dar as posições deles sobre isso. Então uma das coisas que eles disseram é o seguinte, se dessas coisas todas aí, Mazikin, Shedim, Searim e Ruchot, quando eles vão lá no Pirkei Avot, eles pensam bem e dizem, bom, a única coisa que foi criado no sexto dia, que faz parte do mundo, é Mazikin. O resto é interpretação de ideias. Mazikin, a gente pode falar, existe. E o que é Mazikin? Eles dão algumas dicas sobre o Mazikin. Eles dizem, bom, tem algumas coisas que nós concluímos a respeito do Mazikin, dos que causam dano, essas coisas invisíveis que causam dano. Olha as conclusões dos rabinos. Eles disseram assim, bom, primeira coisa que nós concluímos, essas coisas se proliferam. Isto é, essas coisas têm filhote. Então, eles chegam a dizer assim, no que os Mazikin são parecidos com os seres humanos, né? E no que os Mazikin são parecidos com o Malachim. Né? Então eles dizem assim, bom, o Mazikin é parecido com o Malachim, porque não dá para ver Malachim, então também não dá para ver o Mazikin. Pronto, nesse ponto eles são parecidos. Mas o que é parecido com gente? É parecido com gente porque gente tem filho, e essas coisas também têm filho. E como é que eles concluíram isso? Bom, eles concluíram isso pelo fato de que mesmo quando você resolvia um problema, por exemplo, de uma pessoa adoecida que se recupera, e portanto aquilo que a matava, na verdade, morreu, aquela doença depois voltava. Ou numa outra pessoa, ou na mesma. Mostrando então que não era mais o mesmo que causou a doença, eles tinham essa intuição. Bom, então não foi o mesmo, porque o mesmo eu tinha resolvido. Isso aqui é um descendente. Então essas coisas têm filhote, esses negócios têm filho. Então eles guardaram essa informação, sem saber o que era. Isso aqui tem filho. Aí a segunda coisa que eles notaram, essa coisa aí, seja lá o que isso for, isso daí é mais frequente em lugares escuros, sujos, e é muito interessante que eles não tinham o termo na época, né? Mas eles falaram assim, quando você estiver perto de palmeiras, você não bota a mão na palmeira por causa do problema de Mazikin. E você só vai entender o que tem que ver palmeira se você vê uma palmeira. Se eu te falar agora sobre uma palmeira, e você nunca viu uma palmeira na sua vida, ou nunca prestou atenção numa, você não vai saber do que eu estou falando. Mas se você mora numa cidade que tem uma área ali que chama Rua das Palmeiras, e lá tiver palmeira de fato, e você sair e dar uma olhada, você vai notar uma coisa nas palmeiras. Você vai notar que em volta, principalmente no pé das palmeiras, na parte onde você alcança, tem uma porção de fungos que fazem morada nas palmeiras. Se você pegar aqueles fungos e botar a mão, e aí você esquecer e coçar o olho, você vai ter uma baita de uma infecção na cara. Então, os rabinos, por alguma razão, eles tinham notado esse fenômeno, né? Que você encosta a mão no negócio e depois você fica doente, que eles falaram, bom, ali tem Mazikin, ali tem alguma coisa que causa dano aos outros. E nós não sabemos o que é isso daí. O problema todo é que depois do século XIII, com a popularização da Kabbalah, os termos talmúdicos para tentar investigar o que acontecia de verdade foram todos mistificados. Né? E aí se tornou popular, quase que universal,
a crença em demônios como explicação para doenças. Por quê? Porque os mistificadores achavam que era uma boa explicação. Eles não queriam atribuir, por exemplo, doença ao divino, porque eles estavam fazendo um julgamento disso. Então eles achavam que só podia atribuir ao divino o que eu gosto, o que eu não gosto não pode. Né? Então, nascimento é de Deus, morte é do diabo, saúde é de Deus, doença é do diabo. Já, obviamente, recusando a tradição, porque a tradição dizia que todas as coisas vêm do Hashem. Inclusive ele fala isso muito claro para Moshe. Né? O Hashem diz, olha, a vida e a morte vêm de mim. Né? Não vá achando que, não, eu ponho diante de você a vida e a morte. Veja, o Hashem diz que é a fonte dos dois. Não, eu ponho a vida e o diabo veio aqui botar a morte. Ele não falou nada disso. Ele disse, eu ponho a vida e a morte. Né? Então faz todo sentido, exceto para uma pessoa que não entendeu como que a existência funciona. Mas aí os sábios não sabiam o que eram essas coisas, não sabiam o que causava doença, nem nada disso. Mas eles viam que quando você fica numa casa suja, você fica doente. Quando você fica num lugar obscuro, você fica doente. E não só doenças diretas, no caso a física, né? Saiu uma bolha em você, ou uma mancha que coça, mas também questões assim menos observáveis, como uma pessoa, por exemplo, ficar paranoica, ficar com medo, ter fobias. Então, eles lidavam todas essas coisas como se fosse o mesmo problema. E eles diziam, bom, isso aí é causado por Mazikin. Então, como a gente analisa onde é que aparece esse diabo desse Mazikin? Mazikin está em ruína, em lugares escuros, é muito frequente mais à noite, e principalmente se você ficar andando sozinho por aí. Então, você percebe através disso que, por isso que eles falavam assim, você não pode deixar água parada, nem mesmo durante uma única noite, por causa do risco de Mazikin. Ou seja, porque podia entrar, por exemplo, eles não sabiam que podia passar, por exemplo, um inseto com algum tipo de micróbio. Por exemplo, vou dar um exemplo odierno, né, para que a gente consiga entender esse universo. A maior causa de infecção hospitalar no mundo são formigas. Não é rato, nem barata, nem nada, formiga. E aí a pergunta surge, mas formiga é um agente, tem veneno, transmite... Não é nada disso. Mas a formiga, principalmente as espécies menores, elas conseguem entrar aonde for. Então elas passam pelo esgoto, elas passam por lixo sanitário, elas passam por tudo. E micro-organismos aderem-se a elas. Basta que uma formiga dessa consiga transitar numa área de refeitório e passar por um determinado alimento, ela deixa os riscos ali. E aí você vai ministrar isso para um paciente que está, por exemplo, com a imunidade baixa, porque acabou de passar por uma cirurgia, o cara vai ter uma infecção generalizada. E ninguém vai nem saber de onde é que veio o diabo do negócio. Por causa disso. Então veja, não é uma questão de que o prato não estava limpo, nem nada disso. Mas simplesmente porque é um agente, novamente, invisível, que causou isso. Né? Então, nos séculos passados, eles não tinham a menor ideia de que o que eram essas coisas que não dá para ver, mas que faz ficar doente de fato. Então, eles trabalhavam com o que eles observavam e com os medos das pessoas. É com isso que tinha para trabalhar. E eles tentavam tomar a melhor decisão possível, sem desconsiderar, portanto, até por falta de conhecimento pleno, os folclores das pessoas, o que elas contassem, se elas falaram que viram alguma coisa por causa das paranoias. Eles não tinham a menor ideia de hipnose, por exemplo, de que a maior parte dessas pessoas que dizem que vê espírito, tudo isso na verdade é autoconvencimento. E a própria pessoa não tem esse tipo de sanidade. Ela não sabe que o cérebro alucina a realidade observada. Se ela soubesse disso, ela saberia que quando você se convence de uma determinada ideia, você está orientando o seu cérebro a renderizar esta ideia na sua experiência. E ela não corresponderá a nada no mundo real. Por quê? Porque o processo está sendo feito por você mesmo.
E aí especialistas do ramo vão chamar isso de auto-hipnose. Né? Você está se convencendo de uma coisa, você insiste naquela determinada crença, você dá atenção a isso, e o seu cérebro, como é função dele, ele renderiza. Porque é um termo útil né, no sentido tecnológico. O que é renderizar? Né? Quando você cria alguma coisa num software 3D, por exemplo, você cria naquele universo 3D. E aí você faz todos os movimentos, faz a animação, coloca textura, cor, luz, não sei do que. Depois você pede para o computador renderizar, ou seja, ele vai ler toda aquela informação e transformar aquilo numa imagem. O nosso cérebro faz isso em tempo real. Você está me ouvindo agora. Na verdade, você não está ouvindo de fato em tempo real o que eu estou dizendo a você. Você está ouvindo os sons que eu emito através do meu aparelho aqui, que são transmitidos para você aí, e o seu cérebro está em tempo real renderizando os sons. Dependendo do seu estado emocional, por exemplo, se você tiver algum ressentimento contra mim, por exemplo, o seu cérebro vai renderizar diferente o que eu estou dizendo a você. Por exemplo, vai renderizar o meu tom de uma maneira diferente. Entendeu? Por quê? Porque o sentimento afeta a renderização e aí a sua percepção da realidade é alterada. Então você vai ouvir de uma determinada maneira que teus colegas que não compartilharem com você, supondo, né, exemplo, este ressentimento, eles não terão essa percepção. Você terá porque você tem esse sentimento afetando a renderização da realidade para você. É isso que impede que as pessoas, na maior parte dos momentos, se compreendam. Porque as pessoas têm narrativas, né, e com as quais elas estão identificadas, extraindo a identidade delas daquela específica narrativa, e aí as pessoas não conseguem se conversar por causa disso. Então percebam isso e percebam como isso afeta a questão das crenças. Quando você começa a nutrir crenças mitológicas e folclores, você muito provavelmente começará a os ver, e ao sentir, e aos pré-sentir. Enfim, você os imagina e o cérebro se encarrega de renderizar isso para você. Então, os rabinos tinham que trabalhar com isso, porque não tinha outro jeito. Não havia nenhum instrumento para demonstrar por A mais B, como hoje, né, o que é real mesmo e o que é ficção. Hoje nós temos a física, a química, para nos mostrar o que existe de fato. E é maravilhoso o trabalho que a química e a física nos fizeram. Muitas vezes isso nos passa despercebido. A física e a química nos revelaram que o mundo material não era mesmo aquilo que os olhos podiam enxergar. Ou seja, não é que de todo as crenças do mundo antigo estavam erradas. Não! O mundo antigo dizia, a realidade não é só aquilo que você enxerga. E a física e a química nos revelaram que é isso mesmo, procede. A realidade não é mesmo aquilo que a gente enxerga. Então, nesse ponto, estava tudo bem. Nós acertamos sem querer, mas acertamos. Agora, o que nós erramos? A física e a química nos revelaram a constituição das coisas reais. Nos mostraram coisas maravilhosas. Né? Por exemplo, a física nos mostrou que as coisas reais, as coisas de verdade, 100% de verdade, elas são feitas de ondas. Isso é uma coisa espantosa. Não é? Descobrir isso. O que é um átomo? O átomo é uma vibração que tem uma carga positiva e negativa. E uma coisa neutra. É uma carga, é uma onda. Isso é algo espantoso, maravilhoso. Porque uma onda, né, uma vibração, a gente não definiria isso como uma coisa, um objeto. Mas é claro que não é um objeto, porque é daquilo que os objetos são feitos. Logo, se é daquilo que os objetos são feitos, aquilo mesmo não poderia ser aquilo do que são feitos, né? Então, a lógica também já nos ditaria isso, mas tudo bem. Os átomos são vibrações.
E quando eles se compõem, eles formam moléculas. E essas moléculas formam estruturas específicas. E essas estruturas podem ser combinadas para formar substâncias. Então veja, é maravilhoso esse universo, de você saber o que é real de fato. Quando nós descobrimos isso, e o nosso conhecimento sobre isso vem se expandindo, mas o que já sabemos até aqui nos deixa com 120% de certeza de que 99,99% das loucuras que nós pensávamos que existiam no mundo antigo são todas ficções da nossa cabeça. Ainda bem. Espíritos não existem, fantasmas não existem, demônios não existem. Que bom! Não é? A descoberta do mundo real resolveu esse problema para nós. Durante muito tempo, no período da Idade Média, os antigos tiveram que se debater uns com os outros sobre isso. Por que Deus criou os demônios para nos fazer mal? Por que Deus fez esse mal para nós? Por que Deus não resolve? Até os cristãos discutiam entre eles sobre isso. Né, com a teoria deles de anjo caído, eles mesmos ficaram discutindo, por que Deus não resolve esse negócio de anjo caído? Por que deixa eles ficarem nos fazendo mal ao meu filho, não é, a nossa comunidade? Por que Deus não resolve isso logo? Eles tinham esses... E aí os teólogos ficavam se torcendo, se contorcendo, que nem lagartixa, para poder resolver esse problema que é insolúvel, né? Em qualquer forma que você pense sobre isso. Mas aí vem o conhecimento da realidade e mostra que a coisa é muito mais simples do que isso. Essas fantasias nunca existiram a não ser na mente humana. Então, o que eles achavam que era o demônio da epilepsia, na verdade é um problema neurológico. Não tem demônio nenhum fazendo epilepsia nenhuma. Então nós nos sentimos condoídos por todos os epiléticos que foram maltratados, muitos assassinados pela própria família, muitos trancados em sanatórios, torturados, humilhados e abandonados, porque a religião deles dizia que eles estavam com demônios e que ninguém conseguia tirar os demônios, e os rituais para tirar os demônios incluía agressão, tortura e uma série de loucuras que os seres humanos fizeram. E não pense você que eu estou nesse momento simplesmente denunciando o cristianismo. Eu estou dizendo a você que isso foi feito também no judaísmo. O judaísmo também teve seus exorcistas, a partir do advento da Kabbalah e do misticismo. Essas pessoas atuam até hoje, cobrando dinheiro para enganar as pessoas. Eles são completamente insanos. Há os que acreditam nisso ainda, na sua insanidade, e há os que fazem de má fé. E aí, enfim. E isso é realizado, né? Mas nós sabemos, com os conhecimentos da física e da química, que essas coisas não existem de fato. Mas nós ainda continuamos com a maneira de trabalhar dos rabinos do mundo antigo, de todos os termos e folclores aos quais eles poderiam atribuir a existência, isto é, colocar nos 6 dias da criação, eles colocaram Mazikin e não nenhum dos outros. Por quê? Porque Mazikin, de todos os termos, é o único termo que se refere a esses seres que se reproduzem, que são invisíveis e que causam doenças em locais específicos. Portanto, a única forma de aplicar esse termo de uma maneira coerente é compreender que ele se refere a vírus e bactérias. Isso é Mazik. E é por isso que nos pode entrar numa ruína. Porque numa ruína, geralmente se refere a um local do mundo antigo que foi atacado por inimigos com catapultas ou com outras máquinas de guerra do mundo antigo, como arietes, né? Ou arietes, segundo alguns. E eles derrubavam a casa das pessoas com as pessoas dentro. As casas eram feitas de pedra, então os cadáveres ficavam lá dentro, ninguém ia lá recolher. Então a pessoa estava ali em estado de putrefação lá dentro, e ali toda sorte de micro-organismos e de coisas. E caso você se pergunte, mas alguém entraria num local com cheiro de carniça? Talvez você, como eu, seja uma pessoa nascida em grandes centros, né? Mas a maior parte das pessoas que são do campo, elas não se importam com cheiro de esterco, carniça, urina, nem nada desses odores que para nós que somos da cidade
são insuportáveis, viram o nosso estômago e fazem com que a gente tenha que ser retirado do local, às vezes carregado. Para essas pessoas isso é absolutamente parte do cotidiano, muito mais e além para pessoas que eram do mundo antigo e que não tiveram nenhum tipo de acesso ao mundo pós-moderno. E, portanto, entrar numa ruína e, por exemplo, ter um cadáver ali enterrado, mas é perceptível pelo aroma, tudo bem, é só mais um dia. Isso não significava muita coisa. Então, sim, isso poderia acontecer e a pessoa poderia adoecer por causa disso. E, portanto, os rabinos vêm e dizem não é para entrar em ruína nenhuma, como uma maneira de preservar a saúde das pessoas contra esse mal que eles não sabiam exatamente o que era. Então, eu quero que vocês percebam isso, que os rabinos não tinham a obrigação de descobrir a verdade, eles eram seres humanos, né? E não essas loucuras que foram inventadas depois de poderes mágicos dos rabinos e tal. Eles eram seres humanos, então eles estavam tentando ajudar da melhor forma a comunidade que eles tinham a responsabilidade de orientar. As pessoas da comunidade sabiam menos que eles, e eles sabiam pouco. E a comunidade sabia menos ainda. Então eles tomavam muito cuidado com o que eles falavam, e para mais ou para menos, eles fizeram um excelente trabalho nesse projeto, né? Agora, o Paulo perguntou sobre como é que seria esse exorcismo. Eu, na verdade, isso aí nos tiraria do tema entrar nesse tipo de coisa, porque aí entra nas questões, na verdade, de Kabbalah e misticismo, que, evidentemente, se dá para fazer estudos sobre isso, tal, mas aí eu recomendaria, para quem quiser saber mais de Kabbalah e misticismo, suas crenças e rituais, estudar as obras do Gershon Scholem. Então é muito vasto e vai acabar nos tirando aqui do tema. Mas não pense você que tem nenhum tipo de base ou fundamento que torne, por exemplo, o exorcismo judaico melhor ou mais eficiente, entre aspas, do que o misticismo ou o exorcismo cristão. Se você olha o exorcismo cristão e você vê claramente ali uma encenação misturada com uma vitimização da pessoa, que muitas vezes é uma pessoa que está sob esse efeito de auto-hipnose ou que tem problemas psicológicos de fato, e em vez de estar sendo tratada por um profissional, está cercada de malucos que estão tentando tirar dela uma coisa que não existe, saiba que a mesma coisa ocorre dentro do judaísmo, né? Teve um caso desse em São Paulo, há alguns anos atrás, onde a pessoa que tinha simplesmente problemas psiquiátricos foi tratada como se tivesse demônio, ficaram rezando em volta dela, isso chegou a ser filmado. Enfim, uma vergonha para qualquer membro inteligente da comunidade judaica. Mas, infelizmente, a comunidade judaica corrobora com esse tipo de estupidez, porque não tem, enquanto grupo, nenhum tipo de compromisso com fatos, verdade, nada disso. A questão toda é financeira e esse tipo de coisa dá dinheiro, né? Ser milagreiro dá dinheiro, propagar crença e misticismo dá dinheiro. Então, se um pobre, coitado, com problemas psiquiátricos tiver que ser vitimado para o pessoal ganhar dinheiro, por que não, né? Se vendem mentiras para ganhar dinheiro à torta e à direito para milhões, esse caso não vai ser diferente de nenhum. Infelizmente, isso é um fato com o qual nós temos que lidar em pleno século XXI, né? Mas é um fato, não tem como fugir dele, isso é uma realidade. Então, só para deixar claro por que nós temos a menção de Mazikin aqui, e especificamente desse tema, tá? Vocês verão mais evidências de tudo isso que eu estou falando, conforme prosseguimos no estudo. Muito bem. A Gemara continua no tema, que essa regra seja derivada então dos Mazikin, ou seja, a regra de não poder entrar numa ruína. Para que 3 motivos? Só Mazikin já está bom. A Gemara responde: Mazikin são apenas ameaça a indivíduos. Então, agora eu espero que você tenha entendido, né? Quer dizer que se tiver 2, não tem o risco de Mazikin? Não. Porque com 2 pessoas juntas, se uma pessoa for botar a mão em alguma coisa, a outra fala: não bota a mão aí não, você vai saber o que é isso aí, o que é essa mancha aí, sei lá o que é isso. Se tem certeza que a gente tem que ficar aqui, vamos para outro lugar, né? Você tem mais alguém, você tem mais inteligência presente, mais cérebro pensante.
menos risco, portanto. Sendo assim, Mazik não se aplicariam ao caso onde duas pessoas entram juntos numa ruína. Veja, se fosse uma entidade mágica, né, o demônio, que diferença faz ter uma ou duas ou mais? Né? É interessante também por outro sentido. Só se via Mazik sozinho. Isso é uma coisa interessante. Né? Se tiver dois, você não vê. A mesma coisa do folclore do fantasma. É sempre uma pessoa que diz que viu fantasma. Quem está do lado não viu nada. Né? E é claro, tem as pessoas que se vendem na mentira, né? Tipo, a minha tia falou que viu, aí para eu não chamar minha tia de mentirosa, eu menti dizendo que vi também. Tem muito disso, né? Especialmente no nosso país, onde se as pessoas que estão no alto escalão, que seriam o exemplo da sociedade, são mentirosos, contumazes, quem dirá a população comum, né? Mas, tirando tudo isso à parte, note como os rabinos atribuem Mazik apenas a uma única pessoa e nunca a duas ou mais. A Gemara objeta, mas se duas pessoas estiverem entrando numa ruína, então não haverá suspeita, porque falou lá que um dos motivos é suspeita, né? E aí, essa questão da suspeita é uma questão discutida aí pelos comentaristas. O que eles querem dizer com suspeita? Suspeita de quê? Né? Então, existe um princípio jurídico, o princípio da halahá judaica, que diz que você tem que se evitar cair na boca do povo, ou evitar que falem mal de você. A tendência do ser humano para lachonará, para maledicência, para falar mal dos outros, é muito grande. O Yetzer Hará, ele usa isso para o seu senso de identidade. Né? Muitos de nós, quando inconscientes, todos nós, não os outros, prestem bem atenção nisso, o nosso ego, enquanto não observado por nós, inconsciente, ele se engrandece através da diminuição do outro. O Yetzer Hará em nós faz isso. Né? Então, para que as pessoas evitassem isso, porque é muito difícil você orientar uma pessoa, ou uma pessoa sequer ter consciência disso, os rabinos orientavam que a gente, né, os cidadãos que estudassem, procurassem não se expor ao lachonará. Né, para que, enfim, a gente pudesse tentar, digamos assim, conter este que é um mal tão genérico. Então eles usam o verso de Bamidbar 32:22, que vai dizer: você será claro, né? Você será limpo perante o Hashem, perante Israel. Então eles usam essa linguística perante o Hashem, perante Israel, para dizer que aquilo ali está falando sobre lachonará. Né? Você não deve ter um comportamento tão livre a ponto de provocar o lachonará, porque às vezes o que você não está fazendo, nada de errado, mas você provoca a maledicência, você atiça o Yetzer Hará nas pessoas, e aí você está, digamos assim, deixando de ter tido a compreensão do que é o Yetzer Hará. O Yetzer Hará, ele é um animal, ele é o animal em nós, ele é o nosso lado animal, ele, portanto, é a inconsciência em nós. Ele não age deliberando. Veja, o Yetzer Hará é a inconsciência. Então ele é automatizado, como um cachorro é automatizado. Né? Quando cães estão no cio, parece que liga uma máquina. Pronto. Quando o gato está no cio, ele pula, ele foge, ele faz alguma coisa. Não é assim? Animais, quando eles entram no seu ciclo, para qualquer tipo de atividade, para caçar, para copular, para descansar, ele entra num estado robótico e ele não consegue evitar aquilo. Nós achamos que isso tem que ver com os bichos. Os bichos são inconscientes, bababá. Então, isso é uma tolice nossa. Nós somos animais. Nós temos esse mesmo ciclo, esse mesmo sistema automático de comportamento. Esse sistema, na nossa tradução, é denominado Yetzer Hará, né, que é a mente identificada com ideias e narrativas hoje. Ela, um dia, há milhões de anos atrás, ela não era identificada com ideias e narrativas. E ela já era um sistema automatizado de comportamento, de busca de alimento, cópula, ataque e defesa, vou para isso, não vou para aquilo. Né, de curiosidade e de busca por informação. Mas com o advento da consciência em nós e a capacidade da fala, unindo esses dois fenômenos, quando houve a revolução cognitiva e nós começamos a falar, contar histórias, um dos primeiros prováveis usos que fizemos da língua foi para fazer lachonará. Isto é, para falar mal de membros do nosso grupo, da nossa tribo, para que nós tivéssemos destaque. Foi aí que o ego humano, o Yetzer Hará, descobriu que através de uma narrativa que diminui o outro, né,
que coloca o outro numa luz ruim, eu me destaco. Então o Yetzer Hara começou a usar essa arma, né, até onde deu, porque é evidente, você começa a fazer isso numa tribo primitiva e aquele que se sente prejudicado pode tentar se vingar e isso pode resultar na sua morte. Então você não vai passar adiante essa característica. Mas os que conseguiram passar adiante provavelmente foram muito maiores do que os que não conseguiram, porque isso se tornou generalizado na história humana, né? Então foi uma estratégia de sobrevivência em grupo e de destaque em grupo bem sucedida. O que começa a mostrar que o princípio das sociedades humanas ocorre moldado ou guiado, por assim dizer, pelo Yetzer Hara. Né? A consciência, ou a Neshama, ou o intelecto ativo na linguagem maimonidiana, é um fenômeno que vai ocorrer só depois, quando a sociedade já está estabelecida através do Yetzer Hara. Daí o conflito. Daí porque quando surge uma pessoa consciente, lúcida, ele é imediatamente assassinado, né? Sócrates é assassinado na Grécia, outros sábios assassinados em seus próprios países. Todo sábio que surge mata, todo sábio. Por quê? Porque a sociedade já está dominada pelo Yetzer Hara, surge alguém que fala diferente, que mostra um caminho lúcido, e o animal se sente acuado e imediatamente age com violência, como todo animal, quando se sente acuado, age com violência, né? Resultando na morte do outro. Mas o fato disso ter se repetido, de continuar a se repetindo insistentemente na história da humanidade, a despeito do resultado evolutivo disso, isto é, que evolutivamente é o Yetzer Hara que se destaca, porque ele é a máquina de sobrevivência, aspas, bem sucedida, embora isso custe a vida das pessoas, né, tortura e sofrimento de seres humanos, mas o Yetzer Hara é a máquina bem-sucedida. Então, se ele é a bem-sucedida, por que o fenômeno da consciência, da lucidez, continua acontecendo? Porque ele é motivado pelo divino. Essa é a resposta da nossa tradição. Esse é o Hashem, insistindo com a humanidade, né, mesmo que sem o resultado, desde a época dos antigos sábios, e geração em geração, sempre surge alguém lúcido, mesmo que ele seja rejeitado, porque o que vai ficar famoso é, obviamente, não é o sábio. Né? Quando você vê um guru, ou quando você vê um urebe cercado de adoradores, já saiba que se trata de um lunático. Né? Por quê? Porque são esses lunáticos que juntam para si milhões de seguidores. Porque a sociedade é moldada pelo Yetzer Hara. Não é moldada pela lucidez, pela ética, pelo bom senso. Né? Isso é característica da nossa espécie mesmo. Né? Então, eu quero que você perceba através disso quão importante é ter essa noção do Yetzer Hara, ter essa noção do ego e saber, portanto, por que eles criavam essas regras para tentar, de alguma maneira, com menor eficiência, conter o impacto do Yetzer Hara. Então, uma das formas que os rabinos tinham para isso é fazer cada um olhar para si. Eu não tenho como impedir o Yetzer Hara numa outra pessoa, impedir a outra pessoa de fazer Lashon Hara. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso tentar não colaborar, não dar alimento ao Yetzer Hara no outro, porque eu sei que é como no meu. Né? Como eu faço isso? Eu tento me comportar de uma maneira que não fique suscitando muitas coisas. Isso é sempre possível? Não. Mas tem que pelo menos tentar. Então, por isso, não entre numa ruína por causa de suspeita. Né? Porque você vai incitar ali o Yetzer Hara, e isso é uma coisa que tem que ser evitada. Então, eles falaram, bom, mas se tiver duas pessoas, que você sabe que não são duas pessoas mal faladas já, você não vai ter problema. Mas se for duas pessoas que já estão sendo mal faladas, aí não adianta nada o fato de ter duas pessoas. Então, a regra permaneceria, não? Então, a Gemara considera o motivo pelo qual a questão do colapso seria mesmo assim necessário. Então, que a proibição seja derivada da suspeita, né? Porque mesmo se tiver duas pessoas mal faladas, a suspeita continua, e dos mazikim. Aí a Gemara responde, bom, mas é que às vezes tal justificativa é necessária, por exemplo, quando dois indivíduos que são respeitáveis, né, entram numa ruína. Então, nesse caso, não vai ter a questão da suspeita, que eles já não são mal falados, e também não vai ter a questão dos mazikim, porque eles estão em dois. Então, aí a gente tem que continuar falando do risco do colapso. Né? Aí a Gemara considera uma terceira razão, né, dizendo assim, bom, você falou por causa dos mazikim. Né?
Mas por qual motivo é necessário incluir essa ideia de por causa dos mazikim? Deriva a regra da suspeita do colapso, da suspeita e do colapso apenas. Para que eu preciso dessa do mazikim? Então a Gemara diz, bom, existem situações nas quais esta é a única preocupação. Por exemplo, quando está falando de uma ruína que é recente, então uma ruína recente não tem o risco de colapso, de ela cair na cabeça da pessoa. E também, se nessa ruína recente entram dois indivíduos que não são mal falados. Então você não tem também a questão da suspeita. Então só resta a questão dos mazikim para falar nesse caso. Né? Aí a Gemara nota que se duas pessoas forem consideradas, aí não vai ter a preocupação do mazikim, a gente já tinha falado isso antes. Então a questão permanece. Qual é o caso no qual o mazikim pode ser considerado nas três regras? Então para isso eu preciso entender qual é o caso isolado que me obriga a ter essa regra dos mazikim. Então veja o que o Talmud está fazendo. Né? Os sábios promulgaram, relembrando, uma regra. Não se pode entrar numa ruína por três motivos. Não pode entrar numa ruína por medo de colapso, não pode entrar numa ruína por causa de suspeita e não pode entrar numa ruína por causa de mazikim. Os sábios estão ensinando para nós que quando você cria uma regra de aplicação geral, como essa, uma regra boa. Não se deve entrar numa ruína, pessoal. Não se pode ficar entrando em prédios que estão caindo e tal. Não entre nisso daí. Prédios velhos, não entre. Legal, é uma boa regra. Porém, você não pode jogar palavras fora quando você cria regra para os outros. Quando você cria regra para os outros, quando você está colocando uma regra que são outras pessoas que vão ter que ser submetidas a isso, você não pode fazer isso porque te deu na telha. Você tem que fazer isso com uma boa razão. Então é por isso que os sábios estão discutindo. Por que eu tenho três? Se eu falar assim, não entra numa ruína, porque pode cair na sua cabeça, já não está bom? Por que você tem que ficar acrescentando mais coisa? Então isso é uma lição para nós. Quando nós entendemos qualquer tipo de pensamento e nós queremos, por qualquer razão, justificável ou não justificável, e a gente não perceba, que você nunca vai perceber a sua própria ideia como injustificável, mas uma outra pessoa com um pouco mais de lucidez pode apontar algumas contradições na sua ideia. Então você tem que permitir a análise para isso. Mas quando você cria uma regra e essa regra vai se aplicar a terceiros, você tem que ter o bom senso. Você tem que saber que você está envolvendo a vida de outras pessoas nisso daí. Você não pode falar qualquer coisa e, é isso, ficou bonito na minha cabeça. Peraí, mas e daí que ficou bonito na sua cabeça? Eu preciso saber se isso se aplica mesmo ou não. Então por isso que a Gemara está falando. Eu posso falar, não entra numa ruína, porque senão ela cai na sua cabeça. Não tá bom falar isso. Então o que você está falando agora de suspeita, de mazikim? Por que você tem que trazer essas razões também? Então é por isso que nós estamos tendo esse debate. Nós estamos tendo essa pequena reflexão dentro do Tratado de Berachot, para que nós tenhamos uma ideia do Talmud está ensinando. Quando você cria uma regra que vai ser aplicada para os outros, você precisa justificar isso muito bem. Você precisa ter uma noção muito clara de por que isso está sendo feito. E, ao mesmo tempo, o Talmud está ensinando aos futuros rabinos ou aos futuros líderes de comunidades judaicas que quando você vai elaborar algum tipo de conceito, você tem que se permitir questionar o conceito. Porque, veja, eles herdaram uma lição com três premissas. Mas eles falaram, não, mas eu quero entender. Por quê? Eu só preciso de uma, por que tem mais? Então, quer dizer, infelizmente esse é o tipo de lição que não foi aprendida. O judaísmo hoje, infelizmente, ele é nada mais do que um regurgitar do que outras pessoas falam. Não há um questionamento do que as pessoas dizem. Ninguém pega um livro de um grande rabino para questionar a obra, para analisar criticamente, para tentar encontrar equívocos e procurar corrigir ou melhorar a obra. Não, é um prestar culto, é um emburrecimento do pensamento. E no Talmud, não era desse jeito. Daí a obra continuar tão preciosa. Você não vê este comportamento autoritário, lunático, nos sábios do Talmud. Eles tinham uma regra sagrada para eles, importantíssima para eles, e mesmo assim eles questionavam o negócio, a exaustão, querem entender por ângulos diferentes, por que está dito isso, mas bastava falar aquilo, não, mas me explica melhor. Esse tipo de atitude lúcida e sã é o que é melhor refletido em obras como a do Maimônides, que, a propósito, de todas as vertentes judaicas do mundo antigo, especialmente as do século XII, Maimônides é o único que se opôs à crença em demônios,
que fique bem claro para vocês que participam aqui. Isso é curioso, né? Porque eles, mistificadores principalmente, colocam esse fato como se isso contasse em detrimento ao Maimônides, como se fosse dizer assim, já que a maioria acreditou em demônios, então o consenso é que demônio existe, como se a existência de demônios fosse um acordo entre nós, quer dizer, não precisa demonstrar nada, nós concordamos que existe, então existe, é como se todo mundo sentasse no planeta e falasse, vamos concordar que alienígenas cabeçudinhos, de olho preto e pele verde existem? Aí as pessoas diriam, sim, pronto, de acordo com o que determinamos, a partir de hoje, alienígenas cabeçudinhos, de olhos pretos e de pele verde, existem. Pronto, agora é um consenso científico. Entende? Aí seria ridículo isso, não seria? Seria uma coisa como se todo mundo se reunisse e falasse, vamos decidir que sereia existe? Vamos, a partir de hoje sereia existe. Quer dizer, é claro que não, o mundo inteiro pode estar falando que demônio existe. Demônio não existe. Me desculpe, quem estava certo era o Rambam. E se só ele disse isso em todo o período do século XII, XIII em diante, então nós temos uma legião de lunáticos falando e mentindo para as pessoas de má fé para tomar delas seus recursos financeiros em troca de mentiras, enquanto nós temos um sábio que pelo menos foi fiel à tradição e apontou para os fatos tais quais eles são. E por que eu digo isso? Porque o Rambam tinha até motivos. As pessoas gostam de lembrar, mas ele era de cultura árabe e ele estava influenciado pelo islamismo. Se ele tivesse influenciado pelo islamismo, ele teria que dizer que demônio existe, porque demônio é uma crença do islamismo. Inclusive tem um ritual feito no Islã todos os anos de apedrejar o diabo. Eles fazem isso em volta lá no local sagrado deles. Tem um local lá onde eles tacam pedra no demônio, né? Por alguma razão, enfim, não me peço explicações disso, mas eles fazem esse ritual. Então é uma crença que faz parte do islamismo e do catolicismo, como bem sabemos, e dos movimentos posteriores. Então a lucidez do Rambam é só dele, né? E portanto é um exemplo de que lucidez é possível. E o fato de o Rambam ser o único lúcido nessa cadeia de gente lunática também não é nenhuma surpresa, nenhum choque. Na verdade, está certa a proporção. É um para toda uma geração. É mais ou menos assim mesmo que funciona. Não é? É um para toda uma geração. É como você olhar em toda a geração do profeta Ishayahu, só ele ter tido a lucidez em meio a milhares de outras pessoas que não falavam creu com léu, né? E que, infelizmente, não tinham nada na cabeça. Ele, o único naquela geração. Então, normal, é isso, está dentro da proporção. É mais ou menos por aí, né? Então, tudo bem. Eu quero que vocês tenham esse tipo de noção, porque, portanto, isso não conta contrário ao Rambam. Na verdade, isso o favorece ainda mais, né? Sim, na verdade, o Silvio está fazendo uma observação dizendo assim, ó, essa singularidade na opinião é alguma espécie de marca registrada da lucidez? Aí eu me adianto que não, né? Não é uma marca registrada, porque não é uma coisa, por exemplo, como se fosse de propósito, né? É por acaso. Aí ele lembra que o Galileu Galilei, na época dele, era o único que estava falando da Terra ser redonda, né? Mas você tem que lembrar que o Galileu Galilei também conheceu os sábios gregos que também diziam que a Terra era redonda. Nós temos que lembrar disso. E os sábios gregos que disseram que a Terra era redonda também foram chamados de loucos e hostilizados pelos que achavam que não, né? Que era um plano ou que era um quadrado, enfim, tinha várias teorias sobre isso daí, e também foram recusadas as suas explicações, aspas, por falta de provas, né? A gente tem que dar risada disso hoje, né? Mas enfim. Não é que isso seria uma marca registrada, porque eu tenho para mim que conforme o conhecimento humano se desenvolve, a tendência da lucidez é aumentar, mas o seu aumento é tímido, comparativamente falando. Quando nós estamos no mundo antigo, por exemplo, no século XVI, século XVII, período de Baruch e Spinoza, você tem pouquíssima gente lúcida, né? Tanto que ele se destaca demais.
Entende o que eu quero dizer? Você pega o Nietzsche no período dele, ele tinha uma lucidez que ninguém, absolutamente na sua geração, foi capaz de compreender. Só 200 anos depois alguém acha as obras dele e diz, caramba, esse cara é um gênio, né? E aí, mas ele estava lá num livro jogado em algum lugar, ninguém dava valor para aquilo ali, né? Então, da mesma forma, os sábios, né, eles não têm o seu valor reconhecido, porque a maior parte dos que falam a respeito deles é tudo gente lunática. Eu não estou dizendo... porque quando a gente pensa em gente lunática, a gente tem a ideia de pensar numa pessoa sem status, à margem da sociedade. Nós temos que nos lembrar, hoje o mundo é guiado e governado por gente lunática. Então os lunáticos não são as pessoas à margem, são as pessoas de status. São os donos, seja o dono da religião, o dono da narrativa vigente, os donos do poder. As pessoas com dinheiro, as pessoas donas de empresas, as pessoas com milhões circulando no mercado. Essas pessoas são as pessoas lunáticas que mantêm esse tipo de loucura vigente. Porque, para elas, esse tipo de loucura gera lucro, gera ganhos, gera benefícios, entendeu? Há toda uma indústria disso, há uma indústria da loucura que mantém o caixa rendendo. E como o Deus do século XXI é o dinheiro, e o dinheiro é chamado de Hashem, Elohim, Adonai, só para disfarçar, mas o Deus mesmo é o dinheiro, né? Esse é o verdadeiro Deus dos cabalistas, dos místicos, dos racídicos. O nome do Deus é dólar, né? Esse é o Deus principal aí. Às vezes o Deus tem um nominho diferente, porque ele tem apelidos, né? Dependendo do lugar é Libra, então, Shekel, mas é o dólar que é o Deus do mundo. Então é para esse Deus que é cultuado. E esse Deus não requer fatos. Ele nem gosta muito de ciência, esse Deus aí. Porque acaba revelando, por exemplo, que ele é só uma narrativa, né? Então não é que é uma marca registrada, é que dependendo da época da humanidade, a frequência da loucura vai ser maior. Entende? O Urambá foi uma flor, mas que nasceu no meio de um deserto. Então é claro que não ia vingar aquela flor. Entende? Porque não é o momento dela. É preciso condições atmosféricas para que aquela flor... Mas a flor existe, né? A flor existiu, ela espalhou o seu aroma e nós somos alguns poucos que conseguiu sentir esse aroma. A maior parte das pessoas não sabe nem do que nós estamos falando, que nem vê tanta graça assim no Urambá, porque é muito mais legal falar de demônio, de espírito, de fantasma e de poderes mágicos, né? Isso é muito mais legal falar disso. As pessoas não veem valor na sabedoria pela sabedoria, né? O objetivo, geralmente, de estudos de obras judaicas é aprender a fazer mágica, é aprender a escutar os próprios preconceitos e ter as próprias crenças confirmadas. Esse, em geral, é o objetivo das pessoas. E o nome que elas dão para isso é sabedoria. Então, o próprio conceito de sabedoria foi deturpado ao longo dos tempos, porque ele é confundido com insanidade. A pessoa fala de demônios e de demonologia como se fosse sabedoria. Então você vê que a pessoa é um lunático completo, não é? Porque não tem como uma pessoa lúcida tratar isso como conhecimento. Então você percebe que a lucidez passa longe. Não é uma marca, porque não é proposital. Porque a inconsciência, ela age assim. Quanto mais as pessoas estiverem nutrindo o Yetzer Hará, mais o Yetzer Hará se destaca na sociedade. A sociedade é construída pelo Yetzer Hará, lembre disso, né? Então é natural. O que é anormal é a existência de pessoas lúcidas em meio a essa loucura toda. Por isso que eu digo, eu não me surpreendo de nenhum dos rabinos crentes em demônio e astrologia do mundo antigo. Isso tudo é normal. O que eu me surpreendo é ter havido um Urambá. Isso é quase um milagre. Isso é o Hashem. Não tenho o que falar. Isso é o Hashem. Isso é que nem abrir o mar vermelho na sua frente. Você fala, não é possível. Isso não é possível. Não é? Porque ele era um homem da sua época. Como que ele entendeu essas coisas? Então, a única explicação é porque esse fenômeno existe de fato. Ele não dura muito, mas isso é um fenômeno global. Você percebe isso em todas as culturas, em todos os povos, e tem aqueles focos de luz. Mas eles não dão frutos de imediato. Não é assim que funciona, porque não é um produto de mercado. Se você transformar isso num produto de mercado, então você deturpa e ele perde o valor. Porque nada tem lugar no mercado a menos que atenda aos requerimentos da mentalidade egóica.
Então percebam, né? É muito importante isso que nós estamos aprendendo por estas reflexões. E aí a Guemará, portanto, traz isso, né? De um modo geral. Indivíduos que estiverem dois não precisam se preocupar com o Mazikin, mas se eles estiverem em seus lugares, e o comentarista, o Steinsaltz, fala que o que ele quer dizer com isso é um local que é famoso por isso, né? Um local que as pessoas disseram, meu filho uma vez entrou naquela ruína lá e ficou doente 2 dias depois, ou no mesmo dia. Então é famoso por Mazikin. Nós nos preocupamos com Mazikin mesmo com 2 pessoas. Então, esse seria o motivo de ter Mazikin mesmo assim, mesmo no caso de ter 2. Aí a Guemará diz, bom, mas essa resposta pode até não ser satisfatória, né? Porque se poderia objetar aí uma série de situações. Tá, mas isso não acontecer nada. Então a Guemará diz assim, mas se você preferir, então diga em vez disso, que na verdade isso se refere ao caso de um indivíduo que ele entra numa ruína recente, então não tem exatamente o período de colapso imediato, mas ela é localizada num campo, ou seja, num local distante das cidades. No mundo antigo, as pessoas moravam em cidades e essas cidades eram cercadas de alguma maneira, né? Você pega os nórdicos, por exemplo, eles cortavam troncos de árvore e fincavam na terra, enfileirado uma na outra, depois amarrava, fazia como se fosse um muro e cercava aquele local. Motivo: predadores, animais selvagens entrando na vila, pegando os bebês dos berços das mães e levando embora, porque o animal está com fome, ele vai caçar e não tem animal mais fácil de abater para qualquer predador que o ser humano, né? Um bebê humano é muito frágil, fácil de rasgar, carne mole. Então, você pega aqui no nosso continente a especialização da onça, né? Onça é especializada em caçar ser humano. Então, não é um animal mau nem nada, mas você pega a onça, onde ela morde? Na cabeça. É a especialização dela. Ela sabe que é ali que desliga a presa. Então é por isso que ela é um dos poucos animais que consegue caçar crocodilo. Né? Como é que você vai caçar um crocodilo? Um animal que tem praticamente uma armadura de soldado medieval. Pois é, ele tem a armadura mesmo, mas a cabeça é frágil. Então a onça vai dar um bote por trás dele e morde bem no crânio. Na hora que a presa dela, que tem quase uns 10 centímetros, entra dentro do cérebro, não interessa, né? Qual que seja o animal, ele desliga na mesma hora e ela tem ali uma refeição para ela. Então nós somos presas fáceis. Então as cidades eram muradas ou cercadas de alguma forma. E por causa disso, as pessoas viviam nelas e aí não se recomendava, exceto por extrema necessidade ou em grupos grandes, que as pessoas saíssem, né, para fora, porque para fora era a natureza, a exposição ao mundo natural. E a menos que você fosse um guerreiro, um caçador ou alguém capaz de se defender, não era recomendado que você saísse, porque isso podia custar sua vida. Então, por isso que está dizendo ali, essa ruína estaria localizada num campo. Ali não há suspeitas, porque, por exemplo, mesmo se você falar, o cara foi lá para se encontrar com uma mulher, mas num campo, muito difícil, né? Porque você pode encontrar um grupo de chacais, ou você pode levar uma picada de bicho. Por mais que você seja, né, da vida, você não vai ficar arriscando seu pescoço à toa, né? Então, ela provavelmente não iria. E por ser uma ruína recente, também não se ia falar de risco de colapso. Mas mesmo assim tem a questão dos Mazikin. Porque como nós falamos, Mazikin tem a ver com um indivíduo estar sozinho, alguma causa de doença desconhecida, e também a paranoia individual do indivíduo, né? A paranoia, apesar de eu ter sido impreciso na linguagem, mas a paranoia individual, né? Da pessoa em questão, a pessoa que disse que teve algum medo, que sentiu algum calafrio. Isso geralmente acontece quando a pessoa está sozinha. Então os sábios ensinaram numa Tosefta. A noite consiste de 4 vigílias. Essas são as palavras do Rabino Yehudá Anassi. Mas o Rabino Natan disse, a noite consiste de 3 vigílias. Então percebam o que aconteceu, né? Nós estávamos falando de um assunto, a Guemará simplesmente tá bom, deixa isso para lá, vamos falar de outra coisa. Isso é uma característica do Talmud, né? A noite consiste de 4 vigílias. Então vejam, o Talmud volta a um tema que nós estávamos falando, sobre como que a gente define as vigílias noturnas.
E o Talmud não chega a uma conclusão, na verdade, de quantas vigílias a noite tem. Então, o Talmud traz qual era a discussão que estava tendo na época. Mais tarde, obras jurídicas, quando o Rabino Yosef Karo faz o Shulchan Aruch dele, ele acaba colocando a decisão, né? Os judeus europeus escolheram, por qualquer razão, a opinião do Rabino Natan, nesse caso, só para você saber, né? Mas enfim, aqui é a discussão. E aqui, portanto, sai do assunto daquela regra que nós falamos antes, da ruína, que estava falando sobre as 3 coisas que o Rabino tinha aprendido, né? Aprendido que você não deve entrar numa ruína, que você pode rezar enquanto você estiver fazendo uma viagem, e se você for rezar enquanto estiver fazendo uma viagem, não faça uma reza longa, faça uma reza abreviada. Aí o Talmud começou a discutir essa questão de entrar em ruína. Depois de ter debatido o suficiente sobre isso, o Talmud parte para outro assunto, né? Quantas vigílias tem a noite? Então nós temos uma Tosefta que comenta isso daí. Essa Tosefta diz: a noite consiste de 4 vigílias. Essas são as palavras do Rabino Yehudá Nassi, que ele é chamado, geralmente no Talmud, só de O Rabino. Por isso que está em negrito Rabino, mas Yehudá Nassi não está em negrito, porque não está escrito aqui. Está vendo? Divrei Rabi. As palavras do Rabino. Então, quando o Talmud diz o Rabino, é como se fosse dizer assim, o Rabino por excelência. O Rabino que é mais Rabino do que todos nós aqui, né? Ou seja, o Rabino Yehudá Nassi, que é o autor da Mishnah. Então, só para você saber. Aí, então, o Rabino diz isso, a noite é de 4 vigílias. Mas tinha um outro Rabino, que era o Rabino Natan, que discordava dele e dizia que a noite é 3 vigílias. Isso é mais um exemplo do que eu acabei de explicar. O Talmud, veja, a grande figura, o grande cidadão, é o Rabino Yehudá Nassi. Ele é o autor da Mishnah, afinal de contas, né? Então, supostamente, se a questão é carteirada, é esse cara aí, tudo que ele falar, o que ele acha é o que ele acha e pronto. Não tem que ficar discutindo o que ele acha, porque ele é o santo. Mas o Talmud não tem esse tipo de visão. Veja que, inclusive, a Halahá que foi decidida depois, nem é de acordo com a opinião dele. A Halahá que foi decidida depois é de acordo com a opinião do Rabino Natan. Certo? Então você está sabendo de antemão que teve uma opinião do Rabino Yehudá Nassi sobre um tema que é relevante, que tem impacto na maneira como você vai contar quando faz o ritual e tal. E os rabinos decidiram, não, mas não é o Rabino Yehudá Nassi que está certo, é o Rabino Natan que está certo. Então, por que vão aceitar a opinião do Rabino Natan? Como a gente vai ver, é por causa do bom senso dos argumentos. Portanto, essa coisa de que eu sou o grande fulano de tal e é por isso que você tem que me ouvir, é um desvio do judaísmo tradicional. Só para que você tenha esse conhecimento, né? Porque você não ouve falar assim. Você ouve falar que o grande fulano de tal falou, então tem que obedecer porque ele é o santo. Pois é, mas não é isso que a gente aprende nas obras que são mais consideradas mais importantes. Então tá. Aí a Guemará traz a informação. A Guemará elabora. Qual que é o raciocínio do Rabi Natan? Veja a pergunta, né? Maetamei de Rabi Natan. Eu quero saber qual o raciocínio que levou ele a ter tal opinião. Então, a resposta é, está dito. Ele usou um texto bíblico para elucidar. Veja como ele usa. Gideon e os 100 homens que estavam com ele chegaram à extremidade do acampamento, e aí a expressão que ele quer chamar a atenção é essa, Berosh HaMachane Ashimorata Tichoná, no começo da vigília do meio, logo após a mudança da guarda. Isso é um trecho de Shoftim 7:19. Foi ensinado numa Tosefta. Meio, Tichoná, é um termo que não significaria outra coisa senão que há algo antes e depois disso. Então veja, ele usou um argumento lógico. Olha, o trecho da Bíblia hebraica diz que eles chegaram no acampamento no começo da vigília do meio. Se tem uma vigília no meio, então é porque tem uma antes dessa vigília, para ela poder estar no meio, e uma depois dela, para ela poder estar no meio. Então, se eu tenho uma antes e uma depois, eu tenho 3 vigílias. Então, pela lógica, a noite é constituída de 3 vigílias. Então, veja, né? É lógico. É um argumento simples, né? E aí a Guemará, obviamente, vai discutir objeções a este pensamento. E nós veremos quais são as objeções. Mas, como o nosso tempo não permite que a gente avance muito, por causa da questão do horário e também porque nós tivemos atrasos no início, nós temos que parar. Nós temos que parar, respeitar aí um limite de horário
que é tarde, por natureza, e dar continuidade a essa nossa reflexão numa próxima aula. Ok? Então, eu agradeço aos que prestigiaram, aos que vieram, perguntaram, comentaram, e nós daremos continuidade a essa nossa investigação da página 3b do Talmud numa próxima oportunidade, Bezrat Hashem. Lembrando que esse horário das 9 é o horário que vai ser mantido até que todos concordem com algum outro tipo de horário. Esse é o combinado. E a nossa próxima aula vai ser sobre o Sefer Moreh Nevuchim. Conto com a participação de todos. No mais, ficamos por aqui. Uma boa noite, um bom descanso. Até a próxima. Bezrat Hashem Yitbarach.